Fala, amantes do idioma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael e nesse vídeo nós vamos aprender as diferenças entre able, unable, disable e enable. Então vamos conhecer esses ables da língua inglesa, tá? Começando com able, geralmente o able ele é usado com to be, né? To be able. Able por si só ele significa capaz, mas geralmente é usado com o verbo to be, que é to be able, então que é ser capaz. Mas nem sempre você vai traduzir dessa forma, você pode traduzir também como poder, né? Como ter a capacidade, então cabe essas traduções também para to be able, tá? Então começando com o to be able, por exemplo, né? She won't be able to come today. She won't be able to come today. Ela não será capaz de vir hoje, ou seja, ela não poderá também, né? Ela não poderá vir hoje. Ela não tem a possibilidade de vir hoje. Então, o be able ele tem essa ideia de capacidade, mas essa coisa de possibilidade, entendeu? Não ser possível de você chegar ou ir para algum lugar. I'm able to pay my bills. I'm able to pay my bills. Eu sou capaz de pagar as minhas contas. Ou, né, eu consigo pagar minhas contas. Eu posso, eu tenho essa condição. Então, cabe essas traduções aí, tá? Tem essa ideia de capacidade nesse sentido de possibilidade, ok? We are able to travel one day soon. We are able to travel one day soon. Ou seja, nós poderemos viajar um dia em breve, né? Então, nós poderemos viajar um dia em breve, nós teremos a capacidade, né? Seremos capazes de viajar em breve, né? Agora as condições não permitem. Então, é nessa situação que a gente usa o able, né? Que é o to be able. O able, ele tem a ideia de capaz e é usado com o verbo to be able, que é poder, né? Ter a capacidade, né? Você ser capaz de fazer algo, ok? O unable é justamente o oposto de able, né? Então você vai usar também com o verbo to be, porém tem a ideia contrária. Obviamente vai ser uma negação sem você precisar usar dupla negação, obviamente, né? Então, por exemplo, she will unable to take place on the meeting. Ela não será capaz de participar da reunião ou ela não poderá participar da reunião. Percebeu que quando eu uso unable, eu não preciso usar a negação she will not, né? Porque o unable ele já é o oposto de able, então por isso ele é negativo, né? Ele é o oposto ao contrário do able, né? Que dá a ideia mais de positivo, e o unable de negativo, então você não usa not. I was unable to study yesterday because I was so tired. I was unable to study yesterday because I was so tired. Eu fui incapaz, né? Literalmente eu fui incapaz de estudar ontem porque eu estava com dor de cabeça. Claro que a gente não fala assim, né? A gente não traduz dessa forma literal. A gente vai traduzir como eu não pude estudar ontem porque eu estava com dor de cabeça. Mas é essa ideia que você dá de incapacidade, não ter a condição. Só que é o seguinte, essa incapacidade, porque a gente fala muito no português, quando se trata de não ser capaz, de incapacidade, a gente se refere a não ter a condição de fazer a coisa, ou então a pessoa não ter a capacidade intelectual, mental, física de poder realizar aquela atividade. Mas o unable, ele tem essa ideia de incapacidade não porque você não tem condições para poder fazer, é que naquele momento você não tem essa possibilidade, entendeu? Não é uma condição mental, física, entendeu? Não é algo que você está impossibilitado de fazer. Essa ideia de incapacidade física, mental, intelectual, porque você não tem a condição de fazer mesmo devido a essa deficiência que você possui, aí já não é o unable, aí você vai usar o disable, tá? Então, o disable, ele dá essa ideia de incapacidade porque você não possui os atributos, né? Não tem condições para você por conta daquilo, porque você você tem uma incapacidade física, entendeu? Que não lhe possibilita fazer aquilo, diferente de conhecimento. Às vezes você não tem condições, não é capaz porque você não tem as informações, o conhecimento necessário para poder efetuar
determinada atividade, mas você conhecendo, você pode ser capaz. Diferente de uma pessoa que não tem essa capacidade mesmo, né? Ela não possui não tem, né? Tem algum problema de saúde, entendeu? Físico, mental, então isso de fato impossibilita que essa pessoa faça determinada coisa, aí sim você usa o disable. Vamos ver alguns exemplos aqui com disable. She was disabled in the accident. She was disabled in the accident. Ela ficou debilitada no acidente, né? Com o acidente ela ficou debilitada, ela ficou incapacitada também, né? Ela ficou incapacitada por causa do acidente, né? No acidente incapacitou ela de fazer várias atividades. Então é dessa ideia que a gente tira o disable. He was born disabled. He was born disabled. Ele nasceu incapaz, ou seja, ele nasceu deficiente, né? Que a gente utiliza muito. Só que a gente usa muito um termo mais, assim, um pouco mais polido, né? Porque você fala assim, deficiente, é até um pouco meio grosseiro, né? Meio rude de dizer. Geralmente a gente fala o que? Especial, você pode traduzir assim também, né? Disabled, né? Como especial, mas literalmente seria o deficiente, o incapaz, entendeu? Mas isso é meio rude, né? De você falar. A gente fala de uma maneira mais educada, que é o especial. Pode se traduzir assim também. Então, ele nasceu especial, mas com essa ideia, entendeu? De incapacidade física, mental, essas coisas, ok? Vamos pro próximo. Does the place have disabled access? Então, fica dessa forma, tá ok? Então, o lugar tem acesso para deficientes. É assim que a gente utiliza o disabled. Então, lembrando disso, né? Que quando você não tem a capacidade, né, de fazer, por exemplo, quando eu uso ela não consegue me compreender, ela não consegue me compreender. She was unable to understand me. É um sentido. Quando eu falo she was disabled to understand me, aí eu estou dando outro sentido. A frase você pode traduzir da mesma forma, no caso, só que a semântica é diferente, tá? O sentido da frase é diferente. Todas as duas frases querem dizer o seguinte: ela é incapaz de me entender. Só que quando eu uso unable, lembre sempre disso, quando eu uso unable, eu estou querendo dizer que a pessoa não tem capacidade porque eu falo uma outra língua, entendeu? Eu falo um idioma que ela não tem a capacidade de entender porque ela não estudou, ela não conhece, então ela é incapaz de entender. Mas não estou querendo dizer que ela não tem a capacidade de poder me entender. Claro que tem, ela pode estudar, ela pode aprender e aí sim ela vai me compreender. Agora, quando eu falo, por exemplo, she was disabled to understand me, aí eu estou dizendo que a pessoa não tem a capacidade de me entender, por mais que ela estude, porque, por exemplo, ela é surda. Então não tem como, entendeu? É uma impossibilidade ali. A pessoa tem uma deficiência mesmo de fato que impossibilita ela de me compreender, que ela não ouve. Então ela não vai compreender nem só a mim, porque falou outro idioma, mas também a qualquer outra pessoa, porque ela não escuta. A única maneira, né, de ela poder entender é se você, no caso, falar Libras, né? Usar Libras e tal para poder se comunicar, mas no aspecto de você estar falando, ela é incapaz, então ela é disabled. Percebeu a diferença da incapacidade no inglês? Então, o unable, ele é incapaz porque você não tem as informações necessárias. O disabled, ele é incapaz porque você não tem as condições, seja lá física, mental ou intelectual, entendeu? Então, você tem alguma deficiência que impossibilita que você consiga desempenhar certas atividades, entendeu? Por exemplo, pessoas que têm problema de coluna, eu posso falar que they are disabled to carry a table. They are disabled to carry a table. Quando eu falo isso é porque essa pessoa tem um problema de coluna, então ela não consegue, ela não tem a capacidade de poder carregar. Agora, quando eu falo they are unable to carry a table, aí quando eu uso unable, eu estou dizendo que a pessoa não consegue porque ela não tem força suficiente, entendeu? Pode ser uma criança, por exemplo, né? Não tem força suficiente, nem se juntarem todas elas, não consegue carregar. Então não é pelo fato de uma deficiência, e sim pelo fato de não ter, né, musculatura ali suficiente para poder carregar, mas depois vai ter. Então é algo que você pode mudar, você pode ter. E o disable não, o disable você não tem por conta de
algo que impossibilita você de desempenhar a atividade. E o disable ele pode ser usado tanto como verbo quanto também como adjetivo, tá? Então, disabled, adjetivo, disable, verbo. E para finalizar, nós temos também o enable, que é usado como verbo. Enable quer dizer capacitar, né? Você pode usar como capacitar, possibilitar, né? Ter a possibilidade. Tem essas traduções possíveis para enable. Então vamos ver exemplo aqui com enable. Saving money now will enable you to have a good retirement. Beleza? Então, economizar dinheiro agora te dará a possibilidade de ter uma aposentadoria boa. Então, ó, vai lhe capacitar para você ter uma aposentadoria boa, vai te dar a possibilidade, vai te possibilitar a ter uma aposentadoria boa. Percebeu então? Então fica dessa forma. Saving money now will enable you to have a good retirement, right? Vamos para a próxima que é The scholarship enabled him to study abroad. The scholarship enabled him to study abroad. Né? A bolsa de estudo possibilitou, né, deu a capacidade a ele de estudar no exterior, de estudar fora, entendeu? Então o enable tem essa coisa de capacitar, dar possibilidade, possibilitar, entendeu? Então fica dessa forma enable, né, que é usado como capacitar, né? Você poder capacitar alguém. Você pode capacitar uma pessoa, dar capacidade a ela para ela poder desempenhar um papel, uma atividade. Então, nesse caso, the scholarship enabled him to study abroad, né? Então, a bolsa de estudos possibilitou ele estudar fora. Pode traduzir assim também, que tá tudo ok, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários, poste seu like, posta aí nos comentários o que é que você achou desse conteúdo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar por dentro aí de tudo que eu posto aqui semanalmente sobre a língua inglesa e nos vemos nos próximos vídeos. See you next time. Bye bye, guys!